Meu povo é destruído, porque lhe falta o conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, a palavra que cura. Graça e paz, abençoados. E aí, como estão? Vamos lá continuar a matéria. Essa é a segunda aula da matéria fé, né? E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e que o Senhor possa estar nos usando e nos capacitando, nos preenchendo mais uma vez nesta matéria. Que o seu coração esteja desejoso, que você venha estar relaxado, aí fica aí relax de todas as dificuldades, de tudo que você enfrentou nesse dia, que você possa estar abrindo seu coração para a palavra de Deus penetrar mais uma vez e a gente sair dessa aula com fé em Deus, fortalecido, né, e com vigor para dar continuidade, amém? Que o Senhor possa estar nos guiando e vamos lá, vamos orar? Preparados? Esquece realmente, viu? Esquece de tudo. Se liga agora na matéria. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Se você puder, vá para o cantinho aí reservado para absorver o máximo do Senhor. Certo? Feche os seus olhos e vamos lá. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez a gente está aqui, Senhor, diante da Tua presença. E mais uma vez a gente te pede que o Senhor, com o Teu Espírito Santo, haja aqui nesta aula, Senhor. Que o Senhor me capacite, que o Senhor me direcione, que o Senhor me dê a palavra necessária na minha boca para que eu possa transmitir a Tua verdade. E que os Teus filhos possam lá ser firmados, estarem concentrados, estarem atentos para aquilo que vai ser ministrado, para aquilo que vai ser ensinado. E assim o Senhor possa proporcionar na vida da gente o crescimento necessário, porque a gente precisa, Senhor, nesta caminhada, crescer cada vez mais para a gente ficar parecido com Jesus. E aí a gente precisa que o Senhor nos ajude nesse momento para que a gente possa acrescentar um pouco mais nas nossas vidas, Senhor. Muito obrigado porque o som é bom e nós desde já agradecemos porque sabemos que o Senhor vai agir, o Senhor vai operar e aquele que tiver ligadinho no Senhor vai receber. Então, em nome de Jesus, o Senhor tem liberdade. Para a glória de Deus. Amém. Amém? Bora lá. Então, irmãos, a gente está estudando a matéria fé e a gente viu, né, nos capítulos anteriores, a gente viu o que é fé. Vou abrir aqui para a gente revisar. A gente viu o que é incredulidade, que é a falta de confiança em Deus. A gente viu que ter fé e andar em fé não são as mesmas coisas, porque eu posso ter fé e não obedecer a Deus, não agir de acordo. Assim como Satanás e os demônios fazem, e assim como alguns na Bíblia fizeram. Creram em Cristo, mas não o seguiram, né? Não obedeceram. A gente também viu que andar em fé faz com que a gente vença o mundo. Então a gente só vence por meio da fé. Não é na nossa força, não é por meio de cursos e cursos, não é por meio de qualquer coisa relacionada no mundo. Só a fé em Deus, só a palavra de Deus nos dá a condição e a possibilidade de vencer toda e qualquer circunstância da vida, certo? Então é através da fé. Aí a gente viu como a fé vem na aula passada e hoje a gente vai estar vendo como manter a fé. Então a gente viu que a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E o ouvir é um ouvir abrangente, é um considerar, é um valorizar, é um prestar atenção, é um dar crédito, né, àquilo que o Senhor nos ensina, a seus princípios estabelecidos na palavra. Então eu preciso, com atenção, valorizando, congregar, ler a palavra, ouvir a palavra, meditar na palavra, falar alinhado à palavra,
Orar com espírito, eu preciso ter uma vida de oração em espírito. Orar com entendimento, eu preciso, há uma diferença sobre isso, né? Orar em espírito e entendimento. Interceder, agradecer e jejuar. Eu e você precisamos ter essa prática nas nossas vidas. A importância e a frequência que a gente dá a essa prática das nossas vidas é o nível ou a velocidade que nós vamos crescer em fé. Se eu e você não praticamos tais coisas diariamente, nosso ritmo de fé ele está lento. E aí a gente vai, consequentemente, crescer lentamente em Deus. Mas se eu e você temos um exercício, uma consideração de estar ali, dê no que der, haja o que houver, mas eu estou lendo a palavra, eu estou orando em língua, estou buscando ao Senhor, estou me consagrando, estou sendo sensível ao Espírito Santo, aí o nosso crescimento está de fé em glória em glória, como a Bíblia diz. Amém? Por isso que hoje a gente vê, infelizmente, muitas pessoas que são de Deus, mas não agem em conformidade com a palavra de Deus. Não agem em fé. Por quê? Porque o seu ritmo de busca, o seu ritmo de consagração ao Senhor é pequeno, é limitado, ou é desprezado em muitas vezes, vamos falar assim. Porque se coloca tantas outras coisas na frente da consagração, na frente do envolvimento com Deus, que reflete numa vida fraca espiritualmente. Né? Mas quando essa pessoa ela tem um domínio, ela consegue administrar a sua vida, que é possível, em priorizar Deus, essa pessoa a cada dia erra, mas vai prevalecendo mais as virtudes do que o erro, né? Então, isso é o que Deus quer que a gente tenha, determinação, crescimento, posicionamento para estar crescendo em fé, né? E como manter a fé? Aí vamos ler? Como manter a fé? Primeiro, perseverando em ouvir. Lembra na aula passada, no finalzinho, eu disse assim: persevere, preste atenção nessa parte. Persevere em ouvir, considerar, dar atenção, valorizar. Só a perseverança, irmãos. A perseverança, ela nos faz ficar firme diante dos obstáculos, porque se levantam muitos obstáculos para a gente se consagrar ao Senhor, né? E eu não lembro bem quem disse, mas teve alguém que disse assim, que a luta pelo tempo de buscar a palavra é a luta pela nossa vida. Então, o que a gente tem que lutar e tem que ir vencendo em buscar as coisas de Deus. Porque se a gente não buscar as coisas de Deus, a gente naturalmente vai estar perdendo a nossa vida. Porque a vida é Deus. A vida é sua palavra. E a gente precisa perseverar nessa busca, nesse envolvimento, nessa conquista. Porque este é o segredo para se ter fé e para manter a nossa fé. Aí vamos continuar aí. Perseverando em ouvir a palavra de Deus, ou seja, permanecer com o hábito de praticar, considerando, atentando e valorizando todos os princípios falados no capítulo anterior. Então você vai ver no capítulo anterior os princípios, congregar, ler, ouvir, perseverando nisso é que vai manter a fé, certo? Hebreus 10, 35. Vamos abrir lá, por favor? Hebreus 10, 35. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. Diz assim, ó: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avulgado galardão. Ou seja, há um resultado na fé. Há uma vitória na fé. Não despreze a sua confiança. É isso que a palavra está dizendo. Por quê? Necessitais de paciência ou perseverança, para que depois de haver feito a vontade de Deus, vamos trazer para o nosso estudo aqui agora. Que vontade de Deus é essa?
a prática dos princípios. Seja perseverante em congregar, em ler, ouvir, meditar, em estar se envolvendo com o Senhor, orar em línguas, interceder, adorar, louvar, engrandecer, orar com entendimento. Seja perseverante nisso, porque depois de fazeres essa vontade de Deus, alcançareis a promessa. Aí, versículo 36. Porque necessitais de perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar ou se retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Então veja, esse é um pontinho chave aí do versículo 38. O justo vive pela fé. E se alguém se retirar ou retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Esse retroceder é uma pessoa que confiava e aí ela passou a não confiar mais. E isso nos leva à ideia de que eu e você precisamos manter a nossa confiança em perseverança, né? Em crer no Senhor. Eu preciso perseverar na prática dos princípios para que eu mantenha aquilo que eu já alcancei na minha vida de confiança. Porque a Bíblia diz que o diabo ele quer roubar, ele quer destruir, né? Ele quer matar. Então, para ele fazer isso, ele vai investir na minha e na sua confiança. Aí eu e você do outro lado precisamos guerrear para que aquilo que está em Deus, em nós, não seja roubado, mas que permaneça. E ainda no capítulo na frente a gente vai ver, não só permaneça, mas aumente. Então há uma necessidade, né, de nós permanecermos no Senhor, certo? Na confiança dele. E há uma observação de que a Bíblia deixa clara aí que nós não devemos retroceder, tá? Ó, versículo 38. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem, tá vendo? Retrocedem, se retiram para a perdição. Isso aí, ó, a fé, ela pode chegar até mesmo de uma forma que você pode retroceder, você não, tá amarrado no nome de Jesus, mas alguém pode retroceder na fé a tal ponto de perder a salvação. Por isso que é um engano dizer-se que salvo uma vez, salvo para sempre. Não. A Bíblia diz que nós temos que combater o bom combate da fé. A gente tem que lutar, a gente tem que correr a carreira até chegar, né, ao alvo. Então, enquanto estivermos aqui na terra, nós vamos precisar sim pelejar pela nossa fé, certo? Manter ela firme naquilo que já chegou para nossas vidas. E qual é o segredo? Praticar o que Deus já estabeleceu. Relacionamento. Certo? O versículo 39, olha. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém? Então, continuando aí, diz assim. Eu vou ler de novo esse 1, certo? Como manter a fé? Perseverando em ouvir, considerar, tentar valorizar a palavra de Deus. Ou seja, permanecer com o hábito de praticar, considerando, atentando, valorizando os princípios falados no capítulo anterior. E 2, o que fazer, né, para manter a fé? 2, andar em fé dentro do seu nível de... Perdão, vou ler de novo. Andar em fé dentro do seu nível de crescimento, ou seja, praticar o que já crê da palavra de Deus, certo? Então a gente tem que, além de perseverar, a gente tem que exercitar, a gente precisa viver aquilo que a gente tem dentro do nosso crescimento. A gente precisa colocar a nossa fé em prática, né? É o exercício, certo? Que vai fazer com que a gente vá desenvolvendo a nossa confiança no Senhor, né? Vá mantendo e até mesmo fazendo crescer, né?
Porque, vê, João 8:31. Vamos abrir lá? João 8:31. Aleluia. Diz assim, irmãos, vê. Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra. Tá vendo que há uma necessidade de permanência? Que há uma possibilidade de retrocesso? E que eu e você, a gente vem estar vigiando para que a gente não venha estar retrocedendo naquilo que já confiamos no Senhor, irmãos. Então a gente precisa estar firme, né? Buscando, orando, se entregando, se envolvendo, meditando no que já chegou nas nossas vidas. Porque se permanecerdes verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse conheceis é entender. Entendereis a verdade, e a verdade vos libertará. Certo? Aí tem um texto de Filipenses, diz assim, andamos de acordo com o que já alcançamos. Tem aí, ó, Filipenses 3,16. Ele nos ensina que a gente tem que andar de acordo com o que já chegou para nós. Certo? Aquilo que nós já temos de confiança, aquilo que a gente já tem de fé, a gente tem que logo colocar em prática, né? Para que assim a gente mantenha o que já chegou em nossas vidas e também faça crescer, né? Gálatas 2, do 19 ao 20, diz que já estou crucificado em Cristo, né? E a vida agora que eu vivo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu tenho agora na carne é para viver e agradar ao Senhor, certo? Vamos lá. Então a gente viu como manter a fé. Agora a gente vai ver, né, dentro aí da apostila, como aumentar a fé. Aí diz aí, também não tem segredo, irmão. Não tenho uma outra forma senão a consagração a Deus. A fé vem, a fé se mantém e a fé aumenta por meio da consagração ao Senhor. Aí eu e você precisamos ir nesses níveis, ter fé, batalhar, ter fé. Quando ter fé, manter a fé. Batalhando, dia após dia, se consagrando e manter essa fé. E após manter, fazê-la crescer. Porque a Bíblia diz que a fé pode ser representada como um grão de mostarda, no sentido de que, através daquela porção, ele se transforma na maior das hortaliças, né? Nos dando o entendimento de que a fé, no nível que a gente tiver, a gente pode fazer ela crescer, certo? A gente vai estar vendo mais aí na frente. Vamos lá. Como aumentar? Perseverando em ouvir, considerar, dar atenção, valorizar a palavra de Deus, ou seja, permanecer com o costume, a prática, a consideração, atentando, valorizando todos os princípios do capítulo 4. Tiago 2:22, que fala que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Como é que a fé foi aperfeiçoada? Pelas obras, né? Vemos neste versículo que as obras para Deus, que também envolve a prática dos princípios, certo? Levam ao aperfeiçoamento, ou aumento da fé. Como minha fé cresce? Pela prática da palavra. Amém? E que é o que também? A prática dos princípios, certo? 1 Tessalonicenses, que está aí na apostila, capítulo 3, do 9 ao 10, né, diz assim, que Paulo orava, certo, por aquele povo, para que ele pudesse estar lá perto deles e suprir o que faltava à fé deles. Oxente, nordestino, né? Oxente,
Então, se Paulo disse que estava querendo estar perto deles para suprir o que faltava, então significava que a fé deles não estava na sua totalidade. Então, nos faz entender que a fé pode crescer, certo? Pode aumentar. A gente recebe uma medida de fé de Deus quando a gente nasce de novo, mas a gente precisa trabalhar essa medida de fé, fazê-la aumentar e permanecer nela. Né? Você vai ver aí nesse texto claramente, Paulo orava para que eles pudessem, né, pudesse estar lá junto deles, para que eles pudessem crescer e suprir, para que ele pudesse suprir o que faltava à fé daqueles irmãos, certo? Tem outro texto aí de Romanos, não, o de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, diz assim, que a vossa fé cresce muitíssimo. Então veja, havia um desenvolvimento na fé deles, né? Um crescimento que era resultado do relacionamento deles com Deus. Então, crescimento na fé, é isso que eu quero destacar, certo? Que a fé pode aumentar, ok? E Romanos, vamos abrir Romanos? Romanos 5, 3, diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. E a paciência, experiência. E a experiência, esperança. Essa paciência pode ser também a perseverança, certo? De novo, 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Sabemos que a tribulações produz paciência ou perseverança. E a paciência, a perseverança, a experiência, esperança. Ou aumento da fé, certo? Então veja só, o que a gente está vendo aí, o que a gente está lendo? Vê, as tribulações produzem em nós paciência. Então quando a gente estiver passando por um momento difícil em nossa vida, a gente não deve encarar ele como uma forma negativa, irmãos. Mas a gente tem que ver ele como uma oportunidade de aperfeiçoar a nossa fé. Porque como é que eu vou ter um crescimento na fé, ou como eu vou fazer a minha fé aumentar, se as circunstâncias não vierem à minha vida? É preciso que, por estarmos no mundo, Deus já sabia que nós íamos passar por circunstâncias, né? Por estarmos no mundo e também por estarmos em crescimento, porque tem circunstâncias nas nossas vidas que vêm, não porque estamos no mundo apenas, mas porque a gente provocou. E quanto mais a gente vai crescendo na palavra, a gente vai deixando de provocar. Mas mesmo que a gente deixe de provocar os problemas nas nossas vidas, a gente ainda vai passar por problemas. Por quê? Porque estamos no mundo, certo? E o mundo jaz no maligno. Aí foi quando Jesus disse, mas não se preocupe, porque eu venci o mundo. E como eu venci, você vai vencer. Amém? Mas o que eu devo fazer? Quando estiver diante dessas circunstâncias, eu preciso ser paciente, exercer a minha confiança em Deus. Aí eu vou diante daquela luta, eu confio na palavra do Senhor, eu confio no que Ele diz ali diante daquela circunstância. Fico firme o tempo que for preciso e isso vai produzir em mim o quê? A experiência. Eu vou passar, eu vou vencer. Por que a experiência? Porque eu venci. Aí quando eu venci, aí ficou mais firme. Deus é forte em mim. Foi o que aconteceu com Davi. Davi, quando ele apacentava ali as ovelhas do pai, a Bíblia diz que ele fez o quê? Ele enfrentou um urso. Não foi isso? Deus deu força a ele, a habilidade, a comunhão com ele. Ele veio ali em uma circunstância, enfrentou aquele urso, matou o urso. Depois a Bíblia diz que ele matou um leão, não é? Então ele passou por dificuldades. Mas a dificuldade foi o quê? Aumentando. Então quando a dificuldade aumentar na sua vida, não perca as esperanças, irmãos. Mantenha-se fé no Senhor. E chegou o momento de quê? De Davi conquistar a vitória sobre Golias, não é? Um gigante, interpretado assim como um problema maior.
Mas independente de qualquer gigante que se aparecer na minha e na sua vida, nós precisamos, com a confiança no Senhor, ficar perseverante nele para vencer. Amém? Perseverante no Senhor para poder vencer qualquer gigante. E aí Davi teve essas experiências de ver a tribulação, e ele venceu e adquiriu experiência. O Senhor comigo me matou, me fez matar um urso, me fez matar um leão. Como é que agora eu não vou matar esse incircunciso? O Senhor me dará força, o Senhor me dará a capacidade necessária. E foi isso que fez Davi vencer. Porque se qualquer um tivesse se posicionado nesse ato de fé, teria vencido Golias. Mas ninguém se posicionou. A Bíblia diz que todos se recuaram. Mas aquele Davi que teve experiências, exercitou a sua fé, foi paciente, adquiriu perseverança, adquiriu experiência, e aí ele pôde ter a certeza em Deus de que Deus ia ajudar ele agora como ajudou no passado. Amém? A Bíblia diz a nós, irmãos, que a gente deve trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Quantas coisas você não já venceu na vida? Quantas coisas o Senhor não já lhe deu habilidades e condições de vencer? Então, por que diante dessas circunstâncias vai ser diferente? Não, irmãos, nós somos da fé. Nós não somos dos que retrocedem, mas nós somos daqueles que avançam, daqueles que crescem em Deus. Então, nós vamos vencer. Agora, a gente precisa lutar da forma correta, alinhado à palavra de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Então exercita, abre a tua boca, fala em fé diante das circunstâncias, se posiciona em busca, em consagração, em pedir sabedoria e estratégia ao Senhor. E aí você vai ver a manifestação da fé na sua vida. E a gente precisa manter, conservar, né? E fazer aumentar a fé em nós pela prática dessa determinação em crescer em Deus. Amém? Então, vamos continuar aí lendo? Bora lá. Diz assim: andar em fé. Então, a primeira coisa para aumentar a fé é perseverar. E a segunda, andar em fé dentro do seu nível de crescimento. Ou seja, praticar o que já crer da palavra de Deus. Tá vendo? Precisamos praticar aquilo que já cremos da palavra de Deus, né? Tem todos esses versículos aí. Tiago 2:22, como a gente já citou, né? É pela fé é pelas obras que a fé foi aperfeiçoada, certo? João 8:31, se a gente permanecer nele e as palavras dele em nós, a gente vai conseguir renovar nossa mente e verdadeiramente ser um discípulo e crescer na confiança do Senhor, certo? Vamos continuar aí na apostila. Tem observações, né? Diz assim: dentro do que já estudamos, nós podemos ver que a fé aumenta, até mesmo diminui. Eu li tudo errado, viu? Vamos ler de novo. Não foi tudo não, só foi um pedacinho. Mas vamos ler de novo. Olha. Dentro do que já estudamos, nós podemos ver que a fé pode aumentar e até mesmo diminuir. Pois a palavra do Senhor fala de pessoas. Olha, a palavra diz de pessoas com pouca fé, com muita fé ou voltando atrás na fé. Com muita fé, tem um texto aí com pouca fé. Tem um texto aí de Mateus 14, do 22 ao 32, é aquela passagem onde Jesus sai para orar e manda os discípulos irem na frente com o barco, e quando eles estão lá no barco e começa uma tempestade, e aí Jesus sai de um lugar de onde estava orando, e sobre as águas ele começa a andar e vai ao encontro dos discípulos lá no barco onde eles estavam naquela tempestade. E aí eles ficam todos assombrados, né? Com o aparecimento de Jesus andando sobre as águas. Aí certa ocasião, o Senhor vai, ou em certo momento, aí Pedro,
indaga ao Senhor e diz: Senhor, se é tu mesmo, me ordena que eu vou andar sobre as águas para ir até o teu encontro. Aí Jesus disse: venha. Aí Pedro confiou na palavra do Senhor e foi, né? E quando ele estava indo, né, aí de repente ele começa a atentar para as circunstâncias, que era a tempestade, os fortes ventos, as ondas, aquilo que estava ao seu redor. Ele começou a tirar o foco do que Jesus disse e começar a colocar foco nas circunstâncias. E por ele colocar o foco nas circunstâncias, ele começou a retroceder. Tá vendo? Ele estava em fé, mas ele começou a retroceder. E por retroceder na fé, por não estar fixo no que Deus disse, Jesus disse, ele começou a afundar. E quando ele afunda, ele clama por Jesus. E Jesus vai, o ajuda e fala para ele: homem de pequena fé, por que duvidastes? Né? Isso nos mostra que há uma condição em que o homem ele pode estar em uma fé pequena, pouca, né? Com pouca fé, certo? E que eu e você precisamos ter esse discernimento cada vez mais para que a gente vá identificando, irmãos, e focando na palavra e crescendo, para que a gente aprenda a não retroceder, mas pelo contrário, aprenda a avançar cada vez mais em Deus, certo? Tem outro texto aí, agora falando de homens ou pessoas com muita fé. Esse texto de Mateus 8, do 5 ao 10, fala a história do centurião. O centurião, ele foi ao encontro de Jesus. E porque ele estava com um servo enfermo na sua casa. Um criado que ele gostava muito. E esse criado estava já morrendo, ele estava doente, estava paralítico, enfim. E ele foi atrás de Jesus para que Jesus pudesse curar o criado dele, né? E quando chegou lá perto de Jesus, possivelmente ele já viu que Jesus era aquele que chegou e estava realizando milagres e multidões seguiam Jesus. E ele chegou lá e disse: mestre, Senhor, vem curar meu criado, ele está muito doente e ele precisa de uma cura. Aí Jesus disse: eu vou lá, bora, eu vou lá curar. Aí ele disse: não, Senhor, não se dê ao trabalho. Estou falando com minhas palavras. Não vá, Senhor. Eu creio que se o Senhor der uma ordem, ele vai ser curado. Porque eu confio apenas na tua palavra, naquilo que o Senhor vai dizer. Eu sei como funciona a ordem. Eu sou um homem sujeito à autoridade. Se eu der ordem a um e dizer uma coisa a outro, eles vão obedecer. Do mesmo jeito, eu acredito que o Senhor der uma ordem, daí, no mundo espiritual, vai acontecer. Aí foi exatamente o que aconteceu. Aí Jesus olhou para ele e disse: grande é a sua fé. Nunca vi em Israel tanta fé como eu estou vendo nele. Por quê? Porque ele, sem ver, sem perceber, ele creu apenas na palavra. Ele creu. Isso nos dá, irmão, a entender a pureza da fé. O que é a pureza da fé? Quando a gente fica somente com o que a palavra de Deus diz. E Jesus está nos ensinando que uma pessoa com muita fé é uma pessoa que fica somente com o que a palavra diz. Ela não atenta para o que está vendo, ela não atenta para as circunstâncias, ela fica apenas com o que Deus estabeleceu. Amém? E aí o Senhor honrou a fé desse centurião, não só como ele, mas também aí nesse versículo você vê a mulher cananeia, né? Era uma mulher que a filha dela estava doente e ela correu aos pés de Jesus, né? E ali ele teve diálogo com ela e ela persistiu e o Senhor disse: não, mas não chegou a minha hora, não, eu não posso curar. Com outras palavras, né? Eu não vim para o seu povo agora, eu ainda estou aqui nos filhos de Israel. E ela disse: não, Senhor, mas até os cachorros comem. Eu estou misturando tudo, né? No sentido de que talvez que você não entenda a história, tá toda embolada aí, né? Mas veja, eu não vou ler a história, vou deixar que você leia para você entender direitinho. Mas o princípio que eu quero trazer aqui, que Deus nos traz, Deus nos traz aí, é que há a possibilidade de ter muita fé. Então aquela mulher
perseverou, ela confiou na palavra do Senhor. O Senhor disse, vá, que a sua filha vai ficar curada. E ela não viu Jesus tocar na filha dela, ela não viu nada espetacular, ela simplesmente creu naquilo que Jesus falou. E quando ela creu, a filha dela foi curada. E os demônios deixaram aquela menina e ela foi restaurada para a glória de Deus, né? Então isso nos mostra os princípios de quê? De muita fé, que há a possibilidade de pessoas terem muita fé. Observação, fé é por áreas, certo? Eu preciso ter muita fé nessa área, muita fé nessa área, muita fé naquela área para juntar e assim andar como Jesus Cristo me mandou, ok? Mas eu posso ter muita fé nessa área e pouca nessa. Aí o que eu devo fazer? Chorar? Não. Eu devo buscar mais nesta outra área até que ambas eu possa estar andando no nível de fé que Deus quer e planejou para mim e para a sua vida, ok? Então a gente pode ver também pessoas aí como voltando atrás na fé. Infelizmente, né? O bom era que ninguém voltasse, né, irmãos? Mas infelizmente muitos voltam, muitos desistem, né? E que isso não aconteça com a minha, com a sua vida, irmãos. Que a gente venha estar perseverante, que a gente venha estar vigilante e a gente possa progredir, irmãos. Progredir cada vez, não se deixar ser enganado, não se deixar ser confundido, mas procurar crescer naquilo que o Senhor tem, né? Que a gente não possa estar voltando, mas prosseguindo. Vamos ver? A gente leu, não foi? Mas deixa eu citar para você, ver. Hebreus 10, 38. O justo viverá da fé. Se retroceder ou se recuar, a minha alma não terá prazer nele. Então veja, se a Bíblia nos alerta que há uma possibilidade de recuar, é para que eu e você esteja atento, né? Lembra? O diabo veio para roubar, matar e destruir. Ele não nos quer crescendo em Deus, espiritualmente. Então, a gente fica atento a essa conselho do Senhor, que não devemos recuar, mas viver pela fé, cada vez mais. Amém, irmãos? Então, queremos passar nessa parte aí, que é a possibilidade da fé, de pessoas com pouca fé, com muita fé e retrocedendo na fé. Mas para que isso não aconteça, é o que a gente acabou de aprender anteriormente, ter uma vida consagrada, ter uma vida de envolvimento com o Senhor na prática dos princípios, para que a fé venha, se mantenha e aumente. Amém? Continuando, deixa eu pular aqui para a gente dar continuidade. Diz assim: porque a fé vem, permanece e aumenta pelo ouvir, considerar, dar atenção, valorizar a palavra de Deus. Por quê? Quando eu faço essas coisas, a fé aumenta ou permanece e ela vem. Aí diz aí, porque quanto mais praticamos os princípios, mais ficamos sensíveis ao Espírito Santo, dando liberdade a Ele para nos ensinar a sua palavra. Tá vendo? Por causa do Espírito Santo, irmãos. Porque quando a gente decide ficar firme no Senhor, praticar o que Ele estabeleceu, quem é que foi enviado para nos ajudar? Quem é que no dia do novo nascimento veio habitar dentro de nós? Quem é que, quando Jesus subiu ao céu, Ele mandou para estar no lugar dele, para nos instruir, para nos ensinar, para nos corrigir, para nos guiar em toda a verdade, em toda a justiça e toda a santidade? O Espírito Santo. E por isso, irmã, que quando a gente se consagra, a gente tem relacionamento com Ele, aí Ele vai trabalhando em nós. Aí Ele vai nos instruindo, Ele vai fazendo o papel dele. E é por esse motivo que a gente vai tendo fé, aumentando, né? E permanecendo no nível que a gente chegou. Amém? Aí deixa eu ler de novo. Porque quanto mais praticamos os princípios, mais ficamos sensíveis ao Espírito Santo, dando liberdade a Ele para nos ensinar. Nos ensinar a sua palavra. Esse texto aí diz da função
da ajuda do Espírito Santo. Lembrando que o que ensinou, o Espírito Santo nos lembra o que ensinou, nos guia alinhado à palavra e anuncia o que há de vir. Dessa forma, teremos cada vez mais a palavra de Deus abundante em nossa alma, sendo por isso que a fé vem, permanece e aumenta, certo? Então é por causa do agir do Espírito Santo. Vamos continuar. Tem uma observação. Está disponível? Não, eu não vou ler a observação agora não. Vê. Esse texto aí de Colossenses 3:16, ele é lindo, ele diz assim: habite ricamente a palavra em vós. Não é a palavra de quem? De Deus. Né? Habite ricamente. Então a palavra ela tem que estar de uma forma intensa em nossas vidas. Todos os dias, uma porção da palavra de Deus. Todos os dias uma porção de comunhão com Deus, para que o Espírito Santo possa estar agindo cada vez mais, né? Porque esse texto aí de João 16, olha. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Né? Então o Espírito Santo ele tem esse papel de nos ensinar a verdade e nos guiar à verdade. Mas para ele nos ensinar, a palavra tem que habitar ricamente em nós. Né? E para ele nos conduzir, a palavra tem que habitar ricamente em nós. Porque o que ele vai guiar, ele vai nos conduzir se a gente não tiver. Né? Então tem que ter para que ele nos lembre, ele nos guie, ele nos oriente. Se não tiver, a gente vai ficar perdido e vai achar que nada deu certo. Mas a culpa foi de quem? Foi nossa, que não buscou na fonte. Quando a gente busca na fonte, aquele que nos faz entender a fonte, ele nos lembra e nos orienta. Amém? Assim, vamos lá agora para a observação. Está disponível crermos na palavra em todas as áreas da nossa vida. Assim como Jesus Cristo, o homem, creu enquanto esteve na terra. Né? Então está disponível a gente andar no mesmo nível de fé que Jesus Cristo, o homem, andou. Certo? Porque ele deixou o seu Espírito Santo, ele deixou a palavra, ele deixou o seu exemplo, ele nos deu a nova natureza, nós somos filhos de Deus, a gente tem toda a condição espiritual a nosso favor. Se a gente se posicionar, a gente é maior que a carne, maior que o diabo, maior que as circunstâncias, maior que as tentações. Então, há uma possibilidade da gente crescer em fé em todas as áreas das nossas vidas e chegar ao nível de Jesus Cristo, o homem andou. Agora isso requer o quê? Uma luta, uma perseverança, uma busca diária. Amém? 2. Dentro do que acabamos de estudar, nós só podemos nos desenvolver na fé se formos ajudados pelo Espírito Santo. Tá vendo? Sendo por isso que não devemos nos ensoberbecer por estarmos crescendo na fé, mas sim glorificarmos a Deus. Então, irmãos, a palavra está ali disponível, qualquer pessoa pode ler a palavra, mas para crescer só com a ação do Espírito Santo, para entender só com a ação do Espírito Santo. Só o Espírito Santo mora, habitando dentro de nós e a gente tendo relacionamento com ele, é que a gente vai desenvolver a fé, vai crescer na fé. Por isso que a gente não pode viver sem a comunhão com o Espírito Santo, porque é ele que nos faz entender e crescer. E não podemos nos gloriar quando a gente estiver crescendo na fé. Por quê? Porque toda a capacidade vem dele. Sem ele, a gente não pode nada. Sem ele, a gente não consegue nada. Então, com a ajuda dele, a gente fazendo a nossa parte, ele fazendo a parte dele, é que a gente consegue crescer e vivenciar o que Deus tem. E por isso que a gente não deve se gloriar, né? Aquele que se glorie, como diz aí em Coríntios, 2 Coríntios 10:17, glorie-se no Senhor. Toda glória, todo louvor é do Senhor. Então, por isso que também a gente não deve idolatrar homens, idolatrar pessoas que estão fazendo o agir de Deus, a palavra de Deus. Até porque essas pessoas que estão verdadeiramente fazendo a obra de Deus com poder e unção e autoridade, elas não querem glória.
né? Elas querem glorificar o Senhor. E a gente deve também seguir os seus exemplos no sentido de receber suas palavras que são de Deus, mas não dar glória ao homem, mas sempre glória ao Senhor. Amém? Vamos continuando? A fé é uma ação do Espírito Santo. Certo, irmãos? Deixa eu passar aí para a gente ver. Tem o capítulo 9, diz assim: nós cremos em Deus com o nosso espírito recriado ou com a nossa alma renovada? Uma boa pergunta. Nós cremos em Deus com o nosso espírito recriado ou com a nossa alma renovada? Diz assim: com a nossa alma renovada. Não se trave, por favor, se você já ouviu de uma maneira diferente. Escute, vamos escutar, vamos prestar atenção e você tira suas conclusões, certo? Com a alma renovada. Embora respeitamos aqueles que acreditam que a fé é do Espírito recriado, pois nós cremos em algo que a nossa alma, mente, conhece e entende. Né? Esse texto de João diz que a gente precisa permanecer na verdade e entendendo ela, e ela vai nos libertar onde? Na mente. Qual é a parte do homem que precisa ser modificada? A Bíblia diz que a gente deve não se conformar, mas ser transformado pela renovação da nossa mente. A parte do homem que precisa ser transformada é a mente. O homem que eu falo, o homem nascido de novo, porque quando ele recebe Jesus Cristo como seu Salvador, o seu espírito automaticamente, milagrosamente, ele é transformado, ele recebe a vida de Deus e aí ele está pronto. Mas a mente, ela precisa ser renovada. A carne, ela vai precisar ser dominada. Então, a parte do homem que se renova é a mente. Então, como ela é o intelecto, o entendimento, é ela que vai entender as coisas, então é ela que vai ser gerada a fé, a confiança em Deus. Então, nós confiamos em Deus com o agir do Espírito Santo que está no nosso espírito, mas que nos dá entendimento na nossa mente. É por isso que é com a alma, nossa alma, que nós temos fé. Tá dando para entender? Bora continuar. Vamos ler de novo, que isso é muito importante. Nós cremos em Deus com o nosso espírito recriado ou com a nossa alma renovada? Com a nossa alma renovada. Por que renovada? Porque ela já recebeu as informações de Deus. Ela já estudou, ela já teve uma vida consagrada. Aí o Espírito Santo atuou. O Espírito Santo deu revelação, porque ela permaneceu, né? E aí a alma renovou. E quando a alma renova é o entendimento, a fé. Amém? Pois nós cremos em algo que a nossa mente conhece e entende. A palavra grega traduzida por conhecereis neste versículo de João é mais bem traduzida por entendereis. Então, entendereis a verdade. Entendereis é com que parte? Com a mente. Hebreus 11, 40. Neste capítulo, Hebreus 11:1, perdão. Neste capítulo, nós vemos que muitos homens e mulheres que tinham aliança com Deus tiveram e andaram em fé, mesmo sem terem o espírito recriado. Pois Jesus ainda não tinha morrido e ressuscitado para conquistar a salvação ao ser humano. Mateus 8:5, nessa passagem de Mateus, observamos um homem que, além de não ser nascido de novo, também não tinha aliança com Deus, pois era um gentio. O que a gente está lendo aí nessas informações? Primeiro que a Bíblia fala lá em Hebreus 11:1, o herói da fé, né? 1 ao 40, eu disse capítulo 1, foi? Eu errei, está dizendo Hebreus 11, lá no Hebreus capítulo 11, fala os heróis da fé. E todos eles lá do Antigo Testamento. Na época em que Jesus ainda não tinha feito a obra redentora, ele não tinha morrido e ressuscitado, não tinha colocado o Espírito Santo ou a vida dentro do homem. Então, se a fé fosse do Espírito, o povo lá do Velho Testamento não teria tido fé, porque o Espírito deles ainda não habitavam a vida de Deus, certo? Mas como a fé é da mente, então
Por isso que houve possibilidade do pessoal do Velho Testamento crer em Deus. Porque, mesmo não tendo o Espírito recriado, mas eles tinham o Espírito Santo que vinha e lhe ajudava a crer em Deus, na mente. E aí vinham sobre eles. E aí eles tiveram essa confiança no Senhor, certo? Na mente. Do mesmo jeito, aí num período de transição, como você vê em Mateus, o centurião, ele era um gentio, mas ele creu em Deus a ponto da fé dele ser elogiada. Porém, ele não tinha nascido de novo, então a fé não poderia ter vindo do Espírito. Foi o quê? Um entendimento que ele teve com a ajuda do Espírito Santo. E aí ele pôde crer na palavra de Deus, até o ponto de ser elogiado por Jesus. Certo? Vamos lá, continuando. Quando a alma de uma pessoa compreende a palavra numa área por causa do agir do Espírito Santo, ela é renovada naquela área. Ou seja, suas vontades, sentimentos, intelectos vão mudando, proporcionando assim a fé, né? Então, veja só, Romanos 12, 2. Vamos abrir? Romanos 12, 2. Diz assim: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Onde é isso? Na alma, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Viu? Citei novamente, para ficar firme. Na alma acontece a renovação. Quando aquela área é renovada, né, pelo agir do Espírito Santo, aí assim é gerado a fé, certo? É por isso que até mesmo pecadores podem crer em alguns princípios da palavra de Deus, como o centurião. Ele creu, mesmo sem saber que se origina do Senhor, né? Esse princípio de fé, de confiança. E usufruir dele. Tem muitas pessoas que determinam e ficam firmes naquela e conquistam coisas, né? Porque creem, e o crer é um princípio divino. E eles vivem esse princípio e conquistam, certo? Pois usufruir dele. Porque naquela área, sua alma não ter sido afetada. Pois na queda do homem as pessoas se tornaram pecadores em seu espírito, mas ainda ficaram com vestígios do bem na sua alma, certo? Sendo por isso que nas áreas que não foram afetadas, um pecador pode crer em algum princípio da palavra e por consequência usufruir. Marcos 11, nesta passagem de Marcos, o Senhor Jesus disse que qualquer pessoa que cresce e falasse teria o que declarou. Portanto, o princípio de que falamos crendo, bom ou mal, serve tanto para justos como pecadores, né? Então, quando Jesus falou ali, se você falar, você disser crendo, você usar esse princípio de fé, né, que é falar crendo, vai acontecer. Aí ele disse qualquer pessoa. Ele não classificou, né? Ou é o justo, é esse, é aquele. Não, ele disse qualquer pessoa que disser crendo. Ou seja, qualquer pessoa que usar este princípio, vai acontecer o que se diz crendo, certo? E a gente vai ver ainda lá no decorrer, porque não é só falar por falar, e não é só falar crendo, então eu vou falar crendo que eu vou ganhar na loteria. Não é isso. Você vai ver que há princípios na fé dizendo que você tem que falar alinhado à palavra de Deus, que você tem que falar o que Deus estabeleceu, a sua vontade, que tem que falar aquilo que está estabelecido, não para seus próprios interesses. Então há toda um conjunto que forma esse princípio. Amém, irmãos? Mas o que Deus quer dizer é que qualquer que usar esse princípio da forma correta, vai sim acontecer. Assim como se qualquer pessoa botar o dedo no fio, na tomada assim, vai levar um choque. Qualquer um que botar, é um princípio, se botar o dedo na tomada, leva um choque, né? Qualquer um. Do mesmo jeito é quando você anda em fé e declara, vai acontecer.
Mas aí a gente vai ver uma diferençazinha que tem, certo? Nessa observação. Vê. Observação. Dentro deste assunto, a diferença entre o justo e o pecador é que o ímpio não pode ser tratado pelo Espírito Santo para renovar sua alma, certo? Crendo em outras áreas, até mesmo desenvolvendo o que já crê. E também não pode ser salvo se não ouvir o plano da salvação. Ou seja, mesmo que alguém que não nasceu de novo, um ímpio, use o princípio de fé, ele nunca chegará à plenitude da fé, da estatura que está disponível em Cristo Jesus. Por quê? Porque ele não tem o Espírito Santo. Porque ele não é nascido de novo. Então a diferença é essa. Enquanto que o justo é nascido de novo e tem o Espírito Santo, aí ele pode aumentar a sua fé e chegar à plenitude daquilo que Deus tem. Mas o ímpio não. O ímpio pode usufruir de áreas em sua vida. Deu para entender? Então vamos continuar? Tem aí, a gente pode ver sobre o dom da fé, certo? O dom da fé. Em 1 Coríntios 12, do 7 ao 10, o apóstolo Paulo fala sobre os 9 dons do Espírito Santo, que são manifestações sobrenaturais do poder dele. Uma dessa manifestação é o dom da fé, o qual o Espírito Santo opera numa pessoa, fazendo-a crer em Deus num determinado momento e circunstância, de uma forma que ela naturalmente não creria, por ainda não ter renovado a sua alma naquela área, certo? Então, pode acontecer um dom do Espírito Santo, né, chamado dom da fé, onde determinada pessoa naquela situação, ela não tem maturidade ainda para exercer aquela fé, para aquela circunstância. Mas o Espírito Santo entra em ação com o seu dom, que é quando ele quer, e aí ela adquire a fé necessária, a confiança em Deus precisa para enfrentar aquela situação e romper. Certo? Mas isso é com a ação do Espírito Santo, o dom da fé que se manifesta ali segundo o seu propósito, segundo o seu querer, segundo a sua vontade. Mas o que Deus quer da nossa vida é que a gente procure o crescimento na fé, independente do dom da fé que pode acontecer. Certo, irmãos? Então a gente vai ver aí o próximo tópico, diz assim: andar em fé para receber a salvação. A fé salvífica, né? A fé para receber a salvação, a fé salvífica. A fé salvífica nas alianças após a queda do homem. A gente vai ler um pouquinho, viu? Olha, presta atenção, medita aí direitinho. Vamos lá. A fé salvífica nas alianças após a queda do homem e antes da morte e ressurreição de Cristo era a convicção que as pessoas fiéis a Deus desta época tinham de que seriam salvas da eternidade no inferno para viver eternamente com o Senhor. Esse texto de Jó, ele diz: eu sei que meu Redentor vive e por fim, se levantará. E ele cria nessa promessa de salvação que ia vir, certo? No Antigo Testamento. E isso baseado nas promessas da justificação, que seria cumprida após Jesus sofresse, morresse espiritualmente e fisicamente, fosse ao inferno e ressuscitasse espiritualmente e fisicamente por amor da humanidade. Então a fé salvífica no Antigo Testamento, eles criam que ia vir o Salvador, certo? E que ia resgatar eles mesmos até do inferno, onde vocês vão estudar sobre mais o inferno na matéria Céu e Inferno, que vocês vão ter, ok? Que diz aí nessa observação. Deixa eu ler a observação para não passar, né? Diz assim: na matéria Céu e Inferno, nós iremos saber como era a situação do homem interior, espiritual, alma daqueles fiéis a Deus que morriam fisicamente antes de Jesus conquistar a redenção. Ou seja, o resgate
adquirido pelo seu sangue derramado, certo? Então, como é que ficavam as pessoas que morriam no Velho Testamento? Aí você vai ver nessa matéria. A fé salvífica agora na nova aliança, tá? Quando foi a nova aliança, lembra das dispensações? Depois que Jesus morreu, ressuscitou, se apresentou ao Pai, ele estabeleceu a nova, não é isso? Então, então a fé nessa aliança, nova aliança, é a confiança, convicção em Deus que um pecador passa a ter depois que ouve, lê a mensagem, etc., sobre a mensagem da cruz, o plano da salvação, né? Romanos, a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. E é testificado pelo Espírito Santo. João 16, a mensagem da cruz, o plano da salvação é dividido em pecado, justiça e juízo. Sendo por isso que estes versículos de João mostram que o Espírito de Deus testifica ao ímpio o plano da salvação pregado por nós, os salvos. Então, quando é pregado o plano da salvação, há ali uma testificação do Espírito Santo e há um agir de Deus espiritual ali quando você está pregando a salvação. E aquela pessoa que está ouvindo atentamente, ela começa a ser convencida pelo Espírito Santo e aí lhe é gerada a fé de que o Salvador já veio. Não que o Salvador agora virá como antes, né? Mas agora que já veio, já aconteceu há tempos atrás, e que ele precisa se render a essa salvação conquistada por Jesus, né? Então essa fé acontece. Aí quando ele decide pelo sim a Jesus, aí acontece o milagre da salvação, proporcionada pelo Espírito Santo também. Amém? Mas o que eu quero dizer, a fé salvífica na velha aliança é que viria um Salvador. E da nova aliança é que o Salvador já veio. Ok? Observação. Estudamos sobre a mensagem da cruz, o plano da salvação na matéria evangelismo, ministério da reconciliação, certo? Se após a pessoa pecadora receber a fé, crer no plano da salvação e decidir andar em fé, receber Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, será salva, né? Se crer e for batizado, esse texto de Marcos diz, crer e for batizado, ou seja, crer, confessar, conjunto completo, né? Aí sim, ela é salva. E depois diz aí, esse outro texto de João diz, muitos principais creram em Jesus, mas não confessaram. Então veja que a importância das duas coisas, não só crer, mas crer e confessar, para assim acontecer a salvação. Ok? A fé. Vamos lá, capítulo 12, ou o texto aí, andar em fé para praticar os mandamentos. Tá? Eu preciso de fé para entrar no reino, que é a fé salvífica, e eu preciso de fé para praticar os mandamentos. A gente vai ver a partir desses versículos, capítulo aí agora, que a gente precisa de fé para tudo, porque o justo viverá da fé, né? Então, fé para praticar os mandamentos. Para nós, os filhos de Deus, conseguirmos dar o fruto do Espírito, que é cumprir o mandamento da dispensação da graça. A gente conseguir, né? Praticar o que está escrito no Novo Testamento. Nós precisamos ter fé que a própria vida, a natureza, o amor de Deus já está em nosso espírito, pois foi derramado pelo Espírito Santo no dia em que nascemos de novo. Romanos 5:5 diz que o amor de Deus foi derramado em nosso coração. E a gente precisa crer nessa verdade. Se eu e você não crermos, irmãos, que nós somos uma nova criatura, que o nosso espírito foi recriado, que a gente não é mais um ser pecaminoso, irmãos. A gente recebeu a vida de Deus em nosso espírito. Aí a gente vai ter uma necessidade agora de agir em conformidade com essa natureza que foi
colocada dentro de nós. A gente vai ter consciência, meu Deus, eu não sou mais pecador, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu preciso agora fazer com a minha mente entenda essa verdade para que eu possa agir de acordo. Então, o primeiro princípio é eu acreditar que eu fui transformada, que eu agora não preciso mais viver segundo a carne, eu não preciso mais viver segundo o pecado, eu preciso viver segundo aquilo que o meu rei me fez, me criou e estabeleceu na sua palavra. Então eu tenho que correr nessa confiança, para que eu tenha força de praticar os mandamentos. Quando chegar a circunstância de que pague o mal com o bem, a gente não quer. A alma renovada não quer. Mas a consciência de que eu sou uma nova criatura, que agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e que eu devo viver agora a vida de Deus, aí eu vou ter forças e pagar o mal com o bem. Vou ficar calado. Vou me manter na posição de filho, de nova criatura. Essa fé, essa confiança de que eu sou, que vai me dar força de ali praticar aquilo que Deus estabeleceu, tá certo? No momento das circunstâncias. Vamos abrir, por favor, Romanos. Não podemos deixar de abrir de novo. Romanos 8. 8, 9. Acharam? Diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Creia, você é nascido de novo. Creia, o Espírito Santo habita dentro de você. Você é uma nova criatura. Você nasceu para fazer a vontade de Deus. A gente precisa crer nisso. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, será que você nasceu de novo mesmo? Tenha certeza que nasceu de novo. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. E se Cristo está em vós, se você não tem o Espírito, não confessou Jesus, você não é de Deus ainda. Mas se Cristo está em vós, se você aceitou Jesus, o corpo, na verdade, está morto. A gente precisa dessa consciência. O meu corpo está morto. Eu posso dominá-lo. Eu posso vencê-lo. Eu posso colocar ele, rejeitar ele. É a obediência da palavra de Deus. A gente tem que crer nessa verdade de que somos recriados em Deus para poder praticar o mandamento, irmãos. Então, e se Cristo está em vós, no 10, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Certo? Então, o Espírito vive por causa do que Cristo fez. É por isso que eu posso dominar os meus olhos, dominar o meu falar, dominar as minhas atitudes, dominar aquilo que o corpo quer me levar ao pecado. Quando eu creio dessa nova natureza que está dentro de mim, maior é o que está em mim, me dá força e condição de eu resistir. Amém? Resistir e obedecer a palavra de Deus, custa o que custar. Vamos lá, mas aí é o quê? É a luta, é o combate, é a fé. Eu vou ficar com o que Deus diz e não com a informação, não com o que eu estou sentindo, não com o que eu quero ver, não com o que eu quero sentir. Não, é com aquilo que Deus diz. Eu nasci, eu sou de Deus, eu nasci de novo, eu tenho um amor dentro de mim, eu vou exalar o amor. Vamos lá, continuando. Fé para praticar os mandamentos. Observação, diz assim, meditando na explicação anterior, entendemos que quando cumprimos o que conhecemos e entendemos da palavra, estamos andando em fé para praticar os mandamentos, certo? Então, quando eu conheço uma coisa de Deus e cumpro, eu estou andando em fé, porque eu estou crendo na palavra de um Deus invisível, mas real, que me diz o que eu devo fazer, que me guia, que me orienta, e quando eu faço, eu estou andando em fé, praticando os mandamentos. Amém? Hebreus, em Romanos fala, o justo viverá pela fé. E esse texto de Hebreus 11, 33 fala que pela fé eles venceram, só vence pela fé. Praticaram a justiça. Então, como foi que praticou a justiça? Pela fé. A gente precisa de fé para obedecer a palavra de Deus. Ok. 2, observação. Estudaremos detalhadamente sobre o fruto do Espírito na matéria fruto do Espírito, arrependimento de obras mortas. Essa matéria é show de bola também, irmãos.
porque traz uma maior consciência do que somos dentro já, sabe? E que a gente precisa colocar para fora. E que há uma condição, há uma possibilidade. Porque é uma luta muito grande entre a carne e o espírito. E a gente que precisa se posicionar em fé, em confiança em Deus. Não, o Senhor me fez para andar no fruto do Espírito. O Senhor me recriou, eu sou nova criatura. Então aí eu começo a ter força com a ajuda do Espírito Santo, a de fé em fé, de glória em glória e praticando o que Deus estabeleceu. Amém? Bora continuar? Só que na próxima aula, certo? Na próxima aula a gente vai estar vendo o próximo tópico aí, que vai estar nos ensinando de andar em fé para vencermos a luta dessa vida. Aqui a gente encerra essa aula e que Deus lhe abençoe e que seu dia amanhã seja frutífero e que você cresça mais na fé, no relacionamento com Deus, e estaremos de volta na próxima aula, se Deus permitir. Amém? Fique na paz.